Muito bom dia, satisfação estar com vocês aqui. Nesse momento nós vamos abrir o nosso coração, a nossa voz. Te convido a ficar de pé junto conosco. De pé a nossa voz sai melhor aí, pelas cordas vocais, para a gente poder cantar. O que nós vamos cantar aqui hoje? Louvores ao nosso Deus. E eu quero ler um texto aqui, que é o que baseia essa primeira música, que é Eu Me Alegro em Ti, falando da nossa alegria que temos no nosso Deus. Salmos 18, 1 e 2 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Esse é o Deus que nós vamos cantar nesse momento. Então, não te envergonhe, não te encabule, cante com toda a vontade, porque estamos cantando para o nosso Deus. Ele, além de ouvir a nossa voz, ouve também o nosso coração, a nossa sinceridade do coração. Então, cante com sinceridade. Talvez se as músicas que aqui nós cantarmos, em algumas das palavras você não sinta que isso está sendo uma realidade na sua vida, faz dessa música um desafio para você. Fala para Deus, fala: olha Deus, eu estou muito distante disso ainda que está sendo cantado, mas com sinceridade do coração. Eu quero te buscar de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais íntegra, me entregar totalmente ao Senhor. Faz disso um momento agora entre você e Deus. Ou esquece de tudo que está ao seu redor e conversa com Deus e canta com Ele, tá bom? Vamos lá. Ter medo.
bom estarmos juntos, reunidos para louvar o nome do nosso Deus, né? Essa música ela fala de unidade, da gente enquanto comunidade juntos louvando a Deus. Declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Essa música a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, ela vai começar com os homens, e aí os homens podem acompanhar o Fabrício. Depois a gente vai fazer uma parte que é só as mulheres, vocês podem me acompanhar, e aí a gente entra com força no refrão todos juntos, tá bom? Pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer. Pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Todo mundo. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós tua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós tua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor.
cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor. Que cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor. Deus e Pai, obrigado, ó Pai, por essas músicas, ó Pai. Que cresça em nós o seu grande amor, ó Pai. A percepção que nós temos do teu amor por nós, ó Pai. Que possamos louvar e engrandecer o Senhor, ó Pai. Que possamos ver o Senhor agindo, até mesmo nas dificuldades, Pai. E principalmente perceber o teu amor e nos dar conta dele a cada dia através do que Cristo fez por nós naquela cruz, Pai. Muito obrigado, Pai. Gratidão no nosso coração e louvores a Ti, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos de novo do começo? Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Obrigada, Senhor, por esse momento de louvor. Obrigada porque a gente tem essa liberdade de demonstrar todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, toda a nossa esperança sob os Teus pés, Pai. Obrigada por este momento. E se agora com a mensagem, que ela toque aos nossos corações, que a gente possa reconhecer e transformar o que precisa ser mudado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu lugar, sentar. Bom dia, bom dia. Tudo bem, João? Então tá bom. Muito bem, nós vamos dar sequência à nossa série no livro de Atos, né? Temos estudado todo o livro de Atos, estamos no início ainda na nossa série. Então eu quero já te pedir para abrir a tua Bíblia, ali no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, nós vamos meditar nessa manhã, Atos 4:36 até o versículo 11 do capítulo 5. Então, Atos capítulo 4, versículos 32 em diante.
Todo mundo achou? Então diz assim a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. E então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. E então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos ter esse tempo aqui, Senhor. Obrigado pelo tempo que já tivemos de te louvar, te adorar, cantar essas canções, Pai, que nos falam da tua grandeza, de como o Senhor também é um Deus próximo, pessoal e amoroso de cada um de nós. E eu quero te entregar, Senhor, esse momento da tua palavra, que teu Espírito Santo, Pai, atue em nosso meio, em nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente entenda, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. A nossa oração, Pai, é que o Senhor, desde já, prepare nosso coração, nos dê foco, abra nossa mente, Pai, para aquilo que será falado e que a tua palavra nos desafie, Senhor, através da ação do teu Espírito em cada um de nós, de acordo com a tua vontade. É em teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, então, nós estamos diante de um famoso texto do Novo Testamento, né, de Ananias e Safira, um texto que também é muito mal utilizado, muito mal interpretado, e espero que nessa manhã a gente possa jogar mais luz em cima desse texto e que ele faça diferença nos nossos dias hoje, principalmente, né? A gente avaliar o que esse texto fala e quais são as implicações para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. E na mensagem anterior, que no domingo passado, o Olavo inclusive usou essa parte final do capítulo 4, e nós vimos como a igreja respondeu à perseguição que se iniciava, principalmente em Pedro e João, que foi uma resposta de oração. Então eles se reuniram, lembram? Eles se reuniram no quarto, oraram, pediram a Deus que os encorajasse, que os enchesse do Espírito Santo, e Deus respondeu a sua oração fazendo exatamente isso. Então, encorajando os apóstolos, muitos sinais e prodígios continuaram a ser feitos por eles. E a igreja então responde à perseguição com ousadia, falando mais ainda do Evangelho. E foi exatamente um dos desafios que o Olavo trouxe, né, na semana passada. Mas um outro efeito dessa oração, desse pedido da igreja, que o Espírito Santo os enchesse, os capacitasse, foi também a generosidade. Nós vemos aqui que vários deles começaram a vender suas propriedades, levar todo o dinheiro lá para os apóstolos, porque os apóstolos, eles faziam tudo, tá? No começo lá,
os apóstolos abriam a igreja, fechavam a igreja, pintavam a igreja, arrumavam o que precisava, tinha microfone estragado, eles arrumavam, né? E fazia tudo, porque eles estavam no início. E aí então eles também cuidavam da parte financeira e distribuíam esses valores que as pessoas traziam de acordo com as necessidades. Exatamente isso que o texto está nos dizendo aqui. E aí então essa presença do Espírito Santo também é demonstrada não só pela coragem, pela ousadia, mas também e principalmente pelo amor, o amor mútuo, o amor uns aos outros, a generosidade, a preocupação mútua de uns com os outros, né? E nós brincamos que quando alguém se converte, né, de verdade, a última parte a ser alcançada, a última parte a se converter é aquele órgão mais sensível do corpo humano, né, que é o bolso. E a última parte que a gente rende a Deus geralmente é a questão financeira, né, nas nossas vidas. E aqui nós vemos essas pessoas, então, vendendo as suas casas, vendendo seus terrenos, traziam tudo que conseguiam de lucro, entregavam para os apóstolos e eles distribuíam, então, esse valor, né, de acordo com a necessidade de cada um. E aqui, então, Lucas vai destacar um dos muitos exemplos de pessoas que abriram mão, então, das suas propriedades para poder ajudar as outras pessoas, né? Então, e uma dessas pessoas é o nosso José, que, na verdade, então, os apóstolos mudam o nome dele para Barnabé. E aí, então, nós temos o exemplo de Barnabé ali no finalzinho do capítulo 4, e ele é colocado aqui por Lucas por alguns motivos, né? Lucas escolhe o exemplo de Barnabé e coloca aqui com alguns objetivos. O primeiro é introduzir Barnabé na história. Ele não dá muito detalhe, ele fala só que ele é nascido na ilha de Chipre, né, e tal, que os apóstolos tinham mudado o nome dele, mas ele introduz, então, porque lá na frente nós vamos ver que Barnabé tem um papel importantíssimo, né, no livro de Atos. Uma segunda razão que Lucas faz essa introdução aqui de Barnabé é porque ele quer fazer um contraste. Ele estabelece, então, aqui um contraste entre um bom exemplo a ser seguido e um mau exemplo a ser seguido, né? Então, ele também estabelece aqui o exemplo dessa questão de generosidade, né, de doação. E aqui, então, nós vamos ter esses dois exemplos e nós vamos ter algumas lições bem importantes e profundas para aprendermos com esses dois exemplos aqui estabelecidos por Lucas no livro de Atos. E antes de nós entrarmos propriamente nesses dois exemplos, eu gostaria de destacar que nós percebemos aqui nesse texto pelo menos dois efeitos de se crer em Jesus. Nós temos dois efeitos muito claros aqui. Os dois dos efeitos de crer em Jesus são que o coração da pessoa que entrega a vida a Jesus, ela fica mais desapegada das coisas e ela começa a se voltar muito mais para as pessoas. Então há um desapego das coisas proporcionalmente à forma como a pessoa vai se voltando para as pessoas. A gente vê isso no versículo 32 do capítulo 4, da multidão dos que creram. Lembram que lá em Pentecostes, 3.000 pessoas mais ou menos se converteram lá. Mais para frente, na segunda pregação de Pedro, mais 2.000 pessoas se convertem lá, homens. Então, não eram nem contadas as mulheres, as crianças, então é muito mais do que isso. Então, da multidão dos que creram, né, Lucas está nos dizendo aqui, e aqui está a palavra-chave, dos que creram, aqueles que creram em Jesus. Crer em Jesus como Senhor e Salvador, confiar nele para tudo o que nós precisamos, para tudo o que nós pensamos que precisamos, porque ele sabe muito melhor do que a gente aquilo que nós precisamos. Essa é a palavra-chave, crer em Jesus. Ele tem que ser suficiente para mim e para você em todas as coisas, assim como ele era suficiente para esse povo, essa multidão toda que creu em seu nome. E essa crença, então, tem dois efeitos, como eu falei, da multidão dos que creram. Uma era a mente e o coração. E aí nós temos o primeiro efeito, então, que é esse estreitamento no relacionamento do coração das pessoas. As pessoas começam a se voltar umas para as outras. Esses cristãos começaram a olhar para as necessidades uns dos outros. Antes eles não estavam nem aí. Era cada um por si, cada um tinha a sua propriedade, cada um plantava o que queria, tinha o seu lucro, vivia de acordo com isso e não estava nem aí um para o outro. E aí
ao crer em Jesus, pela capacitação e pela ação do Espírito Santo, essas pessoas começam a olhar, não, mas tem um necessitado aqui, aquele cara precisa de não sei o quê. Porque nós precisamos pensar, gente, que essa multidão toda que estava ali nessa festa do Pentecostes, a maioria, ou pelo menos a metade desse povo todo, não morava em Jerusalém. Só que era ali que estava acontecendo a coisa. Tinha pregação onde o cara lá na frente falava em uma língua e cada um entendia na sua própria língua. E aí, de repente, alguns milagres começam a acontecer e esse povo foi ficando, mas eles iam viver do quê? Iam se sustentar como? E aí esses que creram, que viviam em Jerusalém, começam a olhar, gente, nós temos que ajudar essas pessoas. E aí então eles começam a olhar com amor uns para com os outros e vender suas coisas e dar todo o dinheiro, porque isso tudo agora se tornou secundário. Eles queriam ajudar uns aos outros. Então nós temos esse primeiro efeito de se unir a Jesus. E quando a gente se une a Jesus pela fé, a gente se une às pessoas pelo amor. Não tem como separar as duas coisas. E é por isso que é impossível vivermos a fé longe da comunidade. Nós não somos uma ilha. Nós não podemos viver daquela famosa frase, eu e minha Bíblia bastamos, eu não preciso da igreja. Muito pelo contrário, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Né? A musiquinha. Então, esse primeiro efeito de se crer em Jesus, a gente se une às pessoas pelo amor. Cremos em Jesus e nos unimos às pessoas por amor. E aí, conforme a gente lê, tem um outro efeito. Então, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. E aqui que está o detalhe. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, e compartilhavam tudo o que tinham. Então, há um segundo efeito de se confiar em Jesus, que é esse desapego. O coração fica mais apegado às pessoas e começa a se desapegar das coisas. Então, a fé em Cristo cria esse vínculo de amor com as pessoas e vai cortando esse vínculo de amor pelas coisas. E esse é um dos principais pontos de Lucas, inclusive no seu evangelho, de ensinar de que esse efeito de se crer tem que acontecer na nossa vida. De amar menos e menos as coisas, amar mais e mais e mais as pessoas. Ele quer que a gente seja livre das coisas para exercer o amor. Para Lucas, as coisas vão ter um valor apenas como um meio de se amar as pessoas, e não um valor em si mesmo. Entende a diferença? As coisas vão se tornar um meio de eu demonstrar e viver o amor pelas pessoas. Essa é a ênfase de Lucas, inclusive também no seu evangelho. Então, é disso que se trata essa história que nós temos diante de nós, esse efeito instantâneo na comunidade, né, cujos corações foram transformados e o Espírito Santo, então, agindo dessa forma grandiosa, essa revolução acontecendo ali em Jerusalém, não só nos corações das pessoas, mas também na comunidade como um todo, né? E eles se viram, então, cuidando livremente das pessoas. Viam as necessidades, vendiam as suas terras, casas, dando dinheiro para a igreja, para distribuição, de acordo com a necessidade de cada um. E, de novo, isso se dava porque a cidade estava muito cheia, tinha gente que não tinha onde morar, e aí eles foram tentando acolher essas pessoas, ajudar de alguma forma para que elas se sustentassem, né? Pessoas que deixaram seu trabalho lá em outra cidade, a sua vida lá em outras cidades, longe, estavam ali. E agora precisavam de ajuda, então, da igreja para sobreviver. E aí, então, nós temos, agora sim, diante de nós, dois exemplos aqui citados por Lucas. Dois exemplos do que significa, então, ser cristão de fato, principalmente nessa questão da generosidade. É importante salientar que o contexto em que esse texto está inserido é de dinheiro, de finanças, porque as pessoas estavam vendendo e dando dinheiro. Mas aquilo que Lucas quer falar é muito mais profundo do que uma questão simplesmente de dar dinheiro. E infelizmente esse texto ele é negligenciado nesse sentido, de que as pessoas usam como uma desculpa de que se você não der tudo que tem para a igreja, você vai morrer. E isso é uma grande mentira. Ao passo que também nos ensina que se você não der nada para a igreja, você está pecando. Então nós temos que encontrar o que
no meio disso tudo, esse texto implica para nós os dias de hoje. Nós vamos avaliar esses dois exemplos aqui que estão diante de nós. Então, o que Lucas está descrevendo para nós aqui nessa história é esse efeito libertador da fé em Jesus. A gente não é mais escravo de querer ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. A gente é livre disso. E agora a gente pode usar esses recursos que Deus nos deu para abençoar, ajudar outras pessoas. Então o cristianismo não é essa questão de se conformar de forma externa a algumas coisas, algumas leis, algumas regras. É muito mais do que isso. É uma libertação interna que vai refletir daí sim nas minhas ações, nos meus pensamentos, naquilo que eu vou ou não investir o meu tempo, naquilo que eu vou ou não investir as minhas finanças. Então é uma transformação interior, ao contrário do que infelizmente se é ensinado por aí, de que eu vou dar para receber de volta. Em dobro, em triplo, não sei quantas vezes hoje estou ensinando aí que você vai receber. Então é a partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é uma questão de força, não é uma questão de lei, é uma questão de liberdade, é uma questão de amor. Ser cristão é ser transformado por dentro, de dentro para fora. A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. É uma questão de começar a amar muito mais as pessoas intensamente e, consequentemente, deixando as coisas de lado. E então Lucas faz, para tornar isso real aos nossos olhos, é colocar diante de nós esses dois exemplos de Barnabé, o homem que realmente experimenta essa libertação interior, e Ananias e Safira, um homem e uma mulher que tentaram fingir por fora a mesma transformação de Barnabé, mas que ela não tinha acontecido por dentro. E a primeira grande lição que nós podemos já aprender aqui de cara é que a gente pode passar desapercebido diante das pessoas. A gente pode parecer muito bonitinho por lá de fora, uns mais, outros menos. Mas diante de Deus não tem como enganar. Não tem como parecer uma coisa que não é diante de Deus. Não tem como. E muito bem, então nós temos aqui o exemplo de Barnabé, que ele é mencionado, como eu disse, nos versículos 36 e 37 do versículo 4, que ele tinha então, era um levita de Chipre, né, e os apóstolos então tinham mudado o nome dele para Barnabé. Era José e mudaram para Barnabé, que significa então encorajador, né? Na NVI traz essa tradução. Outras traduções vão dizer que esse nome significa filho da consolação. Ou seja, Barnabé tinha uma característica muito marcante, que era essa, de encorajar, de consolar. Era alguém que queria estar e ajudar as pessoas já, né? Isso era perceptível, tanto que seu nome foi mudado. Então ele era um levita natural de Chipre, e ele vendeu esse campo que lhe pertencia, o que é bem curioso, porque um levita não podia ter posses. Se você lembrar da lei do Antigo Testamento, um levita não podia ter campo, eles não tinham. A sua porção era o Senhor. Eles trabalhavam no templo, todas as outras tribos tinham as suas terras, mas os levitas não podiam ter. Então eles moravam em cidades construídas pelas outras tribos. E os estudiosos não sabem também dizer por que ele tem uma terra. Mas pode ser que essa terra fosse da sua esposa, pode ser que essa terra era sua de herança, de nascença, e estava ali no seu nome, então tinha esse parênteses na lei, né? Mas o fato é que ele era um levita que tinha uma terra, né? E ele vendeu então essa terra e colocou todo o dinheiro ali aos pés dos apóstolos. É estranha essa expressão, aos pés dos apóstolos, que parece que eles estão dando ali tipo, em adoração, mas não é nada disso, tá? É uma expressão de que quer dizer que ele deu tudo do que tinha para os apóstolos então distribuírem essa grana aí conforme a necessidade. Isso tudo é o que diz de Barnabé até aqui. Mas mais tarde nós vamos descobrir que ele foi quem advoga a favor de Paulo, recém-convertido Paulo de Tarso. É Barnabé quem vai dizer, não, esse homem aqui se converteu, ele conheceu, ele viu a Jesus. De fato, Jesus falou comigo. Então esse homem, ele é de Deus, ele era perseguidor sim, mas agora ele entregou a sua vida a Jesus. Ele vai ser um pastor dos novos convertidos em Antioquia. Ele vai participar da primeira viagem, ele vai incentivar e participar da primeira viagem missionária de Paulo para a sua terra natal, inclusive, que é Chipre. E ele também vai ser aquele que vai acolher João Marcos quando Paulo diz que não quer mais ficar junto com João Marcos para ele trabalhar. É ele quem encoraja João Marcos, e daí o seu nome, né, encorajador,
a permanecer fiel no ministério, e ele vai lá e ajuda. Então, Barnabé vai ter um papel fundamental, ele é um dos grandes líderes maduros do início da igreja ali em Atos. E aí, bem aqui, então, Lucas nos mostra como o ministério e essa confiança de Barnabé começou, vendendo a terra e dando todo o dinheiro para ajudar, por amor aos pobres, aos necessitados, para as pessoas. Ele vendeu o campo e deu todo o lucro para ele. Então, nessa história, ele apresenta o modo como a verdadeira fé em Cristo, ela vai criar esse vínculo de amor tão forte com as pessoas que vender o campo e dar todo o dinheiro, está tranquilo. Eu fico feliz em fazer, no lugar de Barnabé. E vai cortando, então, esse vínculo com as coisas. E aí, imediatamente, agora sim, o nosso texto, vejam só, tudo isso que a gente teve que entender antes de entrar no nosso texto. Ananias e Safira, esse casal tão famoso da Bíblia. Aí Lucas, então, fala do bom exemplo de Barnabé, e imediatamente ele corta já para o mau exemplo, então, de Ananias e Safira, que representa exatamente o oposto de Barnabé, ou seja, pessoas que não foram realmente transformadas por Jesus. Eles estavam satisfeitas, até certa forma, porque eles também querem ter essa honra que Barnabé teve ao vender tudo, mas eles não estavam dispostos a pagar o preço que Barnabé pagou, para receber essa honra. E aqui tem que ficar muito claro que a razão pela qual eles caem mortos diante de Pedro é porque, em primeiro lugar, não acontece com todos os hipócritas. Mais para frente, no livro de Atos, nós vamos ter umas outras situações ali. O Simão, chamado de Simão o Mago, era alguém que enganava muitas pessoas, tinham vários seguidores ali. E ele, então, ouve a pregação dos apóstolos de Filipe e começa a seguir Filipe. Ele se interessa por Jesus e começa a seguir Filipe. E mais adiante, então, começa a se converter muita gente e Filipe manda chamar Pedro. E aí Pedro chega ali e esse tal de mago aí, ele oferece dinheiro para Pedro, para que Pedro ensine ele a fazer esses milagres, essas coisas, esses sinais que Pedro estava fazendo. E aí Pedro repreende ele, chuta para cima. E aí pede para ele pedir perdão para Deus, e talvez Deus vai perdoar ele por ter pensado algo desse tipo, mas não morre, Então era alguém que estava ali fingindo a fé porque ele estava interessado em aumentar, na verdade, os seus seguidores, porque ele fazia mágicas, E aí ele queria aprender também a fazer esses truques aí que os apóstolos faziam, mas não foi alguém que caiu morto. Então, primeira coisa, não é todo hipócrita que vai cair morto, gente, porque se fosse, eu tenho uma má notícia para dar. Não é. Então a razão pela qual, outra razão que eles caem mortos é dar um aviso impressionante para a igreja que estava iniciando. Que os falsos cristãos vão acabar assim, mais cedo ou mais tarde. Ou cai morto ali na hora, ou no dia do juízo também vai ter um problema sério ao estar ali diante do trono do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus quer que o seu povo tema. A igreja estava começando, as coisas estavam acontecendo, o Espírito Santo agindo, e aí Deus quer ensinar uma lição profunda para a igreja. Então uma das razões também é que eles caem mortos. Deus quer que o povo tema a hipocrisia, tenha medo de fingir uma vida que não é de verdade. Ele quer que a gente tenha medo de tratar o Espírito Santo com desprezo. E mais tarde a gente vai entender o porquê que isso significa tratar o Espírito Santo com desprezo. Observe o final do versículo 5. Após a morte de Ananias, o que aconteceu? Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Esse é um dos propósitos pelos quais Deus matou Ananias e Safira. E aí, no versículo 11, após a morte de Safira, o que o texto nos diz? E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Ou seja, Deus está dando um sinal de alerta. Opa, o negócio é sério. Vocês acham que pode brincar? Não é bem assim, tá? Olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer. Cuidado.
né? Então, essa é a lição que Lucas quer que a gente aprenda. Percebam como não tem diretamente a ver com dinheiro. Tem a ver com uma falsidade, uma vida falsa. Eu parecer por fora uma coisa que não sou por dentro. Tentando enganar a Deus. Fingir a fé na presença de Deus é uma coisa terrível. Terrível. Não só nos dias de Ananias e Safira, não só no início da igreja, nos nossos dias de hoje. Pode parecer que Deus está dormindo, que Deus não está atento, mas o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, que a gente tem esse acesso, o Deus que estava ali, o Espírito Santo que estava ali, que sabia o que Ananias e Safira tinham feito, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Senhor Jesus que está presente no nosso meio e em nossas vidas hoje. Atos 9:31 vai dizer que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então percebam o efeito que isso teve. Capítulo 4, isso aconteceu. Lá no capítulo 9 nós vamos ver que a igreja estava em paz, crescia, dependendo de Deus e no temor do Senhor. No temor do Senhor. Então o temor do Senhor e o consolo do Espírito Santo vão trazer paz e vão trazer crescimento para a igreja. E aí tratar o Senhor com desprezo, tentar ser falsamente um religioso ou meramente um religioso, é uma perspectiva terrível para qualquer cristão. E nós temos que lembrar que a Bíblia vai nos ensinar de Deus não se zomba. E uma das formas de zombar a Deus é tentar parecer aquilo que eu não sou diante dele. O Espírito Santo é um grande conforto aqui. Ele é o consolador, é o enviado por Jesus para consolar, para nos transformar. Porque é precisamente pelo seu poder no nosso interior que a gente vai se tornar autêntico. Cristãos autênticos. Então eu queria tentar amarrar 4 coisas aqui erradas com Ananias e Safira. A primeira coisa, eles amavam o seu dinheiro. É um ensino em todo o Novo Testamento, principalmente, de que o principal concorrente com o senhorio de Jesus nos nossos corações é o dinheiro. Isso a Bíblia é muito clara. Inclusive Jesus vai dizer que ninguém pode servir a 2 senhores. Lembra desse texto? Porque vai amar um e vai odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus, amar a Deus e ao dinheiro. Então, Ananias e Safira, eles amavam o dinheiro. Fizeram a venda, olharam para todo aquele dinheiro e eles não suportaram a ideia de doar tudo. Então eles retiveram alguma parte. Mas o mais impressionante dessa história é que ninguém estava pedindo para eles que eles vendessem as coisas e dessem tudo. Pedro não pergunta para ele, o terreno não era teu? Quando tu vendeu o terreno, o dinheiro não estava contigo? Então por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês a ponto de vocês mentirem? O Espírito Santo, ninguém está pedindo para vocês fazerem isso. Mas eles queriam o quê? Reter o dinheirinho deles, guardar lá aposentadoria, não sei, um investimento futuro. Mas parecer para a igreja, olha, nós estamos sacrificando tudo que temos. Nós estamos aqui, vendemos nosso terreno, essa aqui é a quantia total e nós estamos dando tudo para ajudar os pobres. E Pedro vai dizer, para que fazer isso? Vocês não podem enganar o Espírito Santo. Segunda coisa, eles queriam então parecer mais generosos do que realmente eram. Que já foi um pouco do que eu falei agora. Eles queriam que os apóstolos pensassem que eles eram como Barnabé, talvez. Eles queriam essa aprovação da liderança, essa aprovação da igreja, parecer super santos, quando na verdade não eram. Estavam mais preocupados com a opinião, talvez, das pessoas do que a opinião do próprio Deus, que conhecia os seus corações. Então, eles não apenas amavam dinheiro, mas também amavam o elogio dos homens, a admiração das pessoas e da liderança, e os dois quase sempre andam juntos. Terceira coisa, eles mentiram. Pedro fala no versículo 3, versículo 4, vocês mentiram, não aos homens, mas vocês mentiram a Deus.
Vocês mentiram para Deus. Então, para encobrir essa cobiça, eles queriam dar a impressão, então, de generosidade. Eles mentiram. Eles quiseram parecer algo que eles não eram. Se eu e você amarmos mais as posses, se eu e você amarmos mais os elogios dos homens, o nosso amor pela verdade vai sendo dissolvido. Vai sendo dissolvido. E a gente começa a viver uma vida de engano, de fraude, de aparência externa somente. E esse é o significado da hipocrisia. E por quarto, isso sempre vem junto com a hipocrisia, e eles então desacreditaram o Espírito Santo. O versículo 3 diz que eles mentiram ao Espírito Santo, e o versículo 4 diz que eles mentiram não para o homem, mas para Deus. E lá no versículo 9 diz que eles tentaram ao Senhor. E eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho mais profundamente o que isso significa, como que isso é um descrédito para o Espírito Santo. E vou tomar emprestado aqui as palavras do John Piper, porque ele diz que tem pelo menos três maneiras aqui. Uma dessas três maneiras foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Uma das três maneiras é possíveis disso se tornar um descrédito para o Espírito Santo. Uma é que eles podem nem mesmo acreditar que o Espírito Santo estava presente na igreja. Essa história do Espírito Santo aí, isso é furado, isso é papo dos apóstolos aí para manter a galera junta ali com medo. Talvez eles nem tenham contado com a realidade do Espírito Santo. Achavam que o Espírito Santo não estava presente, não era de verdade. Eles podem talvez simplesmente ter funcionado num simples nível humano, sem pensar no plano, no nível espiritual das coisas, que existe um Deus e que Ele era real e estava presente. Uma segunda maneira, talvez eles acreditassem na sua presença, na presença do Espírito Santo, mas só de uma forma teórica. Não que Ele é um Deus vivo, é alguém que se faz presente, que age, que sente, que fala. Talvez só no nível teórico. Ele está presente, mas não sei se é tão real assim essa ação do Espírito Santo, né? Então eles não imaginavam talvez que Ele era uma pessoa que sabia, que sentia das coisas e agia, né, de maneiras reais, como por exemplo fazer as pessoas morrerem, né? E uma terceira, talvez eles pensassem então que Ele estava lá, que Ele era real, mas que Ele realmente não iria punir. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, eu posso viver a vida como eu quiser, que nada vai acontecer comigo. Já ouviu esse tipo de pensamento? Não importa o quão desonesto eu seja, talvez foi o pensamento deles. Deus tolera tudo, Deus deixa passar, Deus varre para baixo do tapete. Continua, está pecando, está fazendo uma coisa que você sabe que desagrada a Deus, fica tranquilo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. E não vai punir, não vai castigar, não vai disciplinar. Infelizmente, desde Ananias e Safira até os nossos dias, esse ensino, volta e meia, vai permeando a igreja. Vai permeando a igreja. E esse é um ensino satânico, diabólico, porque vai contra o que a palavra de Deus ensina. É uma mentira. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo, sei lá, é uma força, é alguma coisa, né, que não é real, não é um fato, não é uma pessoa, não é Deus. E aí, nos nossos dias, às vezes algumas pessoas vêm operar aqui, agir, viver a igreja no nível totalmente humano. Sem considerar que nós estamos diante do Deus vivo, sem considerar que nós temos aqui nesse salão a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus, a presença de Deus Pai, a presença da Trindade Santíssima. Às vezes a gente acha que pode vir aqui de qualquer forma, viver a nossa vida lá fora de qualquer forma, sem ter a noção, como Ananias e Safira, de que Deus conhece os nossos pensamentos. Já parou para pensar nisso? Que coisa aterrorizante. Deus conhece aquilo que passa na sua cabeça, Deus conhece a motivação do seu coração. Quando você vai conversar com as pessoas, quando você vai fazer um negócio, quando você está na escola, na faculdade, Deus conhece aquilo que está acontecendo no seu interior.
E é por isso que o Senhor Jesus pode dizer, por exemplo, que aquele homem que olha com intenção impura para uma mulher já adulterou no seu coração, porque ele conhece aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. E ele conhecia Ananias e Safira profundamente, sabia o que eles tinham feito. Então, o desacreditar o Espírito Santo é querer fazer Deus de bobo. Deus sabe o que eu estou fazendo, mas Ele não vai fazer nada, não vai punir. Isso é desacreditar o Espírito Santo. Inclusive lá em Hebreus 10, nós vamos ver que é possível insultarmos o Espírito Santo quando a gente vive desse jeito. Uma vida de aparência somente. Então esse texto não diz respeito a dinheiro ou dízimo, embora seja esse o contexto em que as coisas estão acontecendo, mas ele trata do coração. Ele trata do nosso coração. Porque um coração entregue, um coração submisso a Jesus, vai frutificar também através do dinheiro, das posses e assim por diante. Então a preocupação de Lucas não é ensinar sobre dízimo, sobre isso. Mas eu gostaria de fazer um parênteses sobre esse assunto, porque esse é um assunto delicado. Então prepara esse órgão tão sensível, né? Não vou pedir dinheiro, fica tranquilo. Mas é importante salientar algumas coisas. Primeira coisa, nós temos que dar dízimo. Quanto? Olha só, o Antigo Testamento, se a gente for se basear pelo Antigo Testamento, tem uma má notícia para te dar. Porque o Antigo Testamento fala sobre dízimo. Mas os judeus, eles tinham pelo menos 3 dízimos. Um dízimo era dado aos levitas. Lembra, os levitas não tinham terra, então eles tinham que receber o sustento para comer, para viver. Então põe em 10%, vai somando comigo aí, tá? Eles tinham outro dízimo que não descontava do primeiro dízimo, que era para os festivais e as festas. E dízimo, a palavra dízimo é 10, 1/10, né? 10%. Então soma comigo 10 mais 10, 20. Eles tinham outro dízimo que não descontava dos 2 primeiros, que era dado a cada 3 anos para ajudar os pobres, os necessitados, enfim. Então nós temos que dividir aí esse 10% por 3, que dá quanto? Dízima periódica, 33,33, né? Então nós temos aí quanto? 20 mais 3,33, 23,33% de dízimo. Além disso, eles tinham alguns impostos que eles tinham que pagar para o templo. E havia também um imposto que eles tinham que pagar, que se chamava do respingo. Era a lei do respingo, do quê? Daquilo que caía da colheita da carroça, o milho ia ficando pelo caminho, e eles tinham que dar o dízimo do milho que caía do carrinho. Então nós podemos aí aproximadamente dizer que é 25% tranquilamente o dízimo no Antigo Testamento. Então se você quer basear o seu dízimo no Antigo Testamento, é 25%. Tá? Eu disse que era uma má notícia. A boa notícia, gente, né, estou fazendo essa brincadeira, né? Mas o Novo Testamento ele não fala sobre dízimo. Nós estamos estudando Atos, e é o livro aqui onde começa a igreja, e não fala sobre dízimo. Mas nós temos que observar algumas coisas. Algumas coisas não se mantêm do dízimo do Antigo Testamento, do povo judeu, como, por exemplo, esse percentual cravado, mas algumas coisas se mantêm. E o que se mantém no Novo Testamento, que nós percebemos não só aqui em Atos, mas Paulo vai falar em 2 Coríntios, vai falar em Filipenses, em Gálatas, de que há um princípio da generosidade, um princípio da continuidade, um princípio da proporcionalidade. Ou seja, Paulo vai dizer que quem tem muito, dá muito, e fala que quem tem pouco, dá pouco. E fala, inclusive, tem alguns textos que vão falar de que tinham pessoas que não tinham quase nada e pediram para se sacrificar para ajudar. Sabe por quê? Porque o princípio do dízimo é a alegria e não a tristeza. A gente às vezes, né, dá uma choradinha ali. Mas o princípio, porque Paulo vai dizer que é dar generosamente, dar proporcionalmente, dar continuamente, mas para juntar tudo isso aqui, dá com alegria, conforme você determinou no seu coração. Esse é o princípio
no Novo Testamento. Então, a base lá do Antigo Testamento que a gente usa para calcular não é 10, é 25. Né? E no Novo Testamento, realmente, a Bíblia não fala sobre dízimo. Mas é uma alegria poder ajudar as pessoas. Hoje nós mantemos a aliança, nós temos missionários enviados, sustentados pela aliança, pelo menos em parte. Esse que vos fala é sustentado, os obreiros são sustentados pela ajuda financeira que cada membro dá. Então, os princípios do Novo Testamento, você não vai morrer se não der. Né? Não é uma lei, mas há alguns princípios bem claros. Né? Proporcional, dá continuamente, generosamente, com alegria. Certo? E Paulo vai ensinar também que isso é um compromisso pessoal de cada um. Pessoal, individual, de cada um diante de Deus. Certo? Tranquilos? Ninguém chore, a não ser que perceba que está falhando. Aí sim, aí tem que começar a agir para mudar isso, né? É um pecado como qualquer outro, é uma área da vida cristã como qualquer outra. Mas é mais sensível porque trata do nosso dinheiro, né? Fechando parênteses, voltando aqui para o nosso texto, eu queria fazer algumas aplicações aqui, então, para nós essa manhã. A primeira delas é olhar para Barnabé. Barnabé não amava o seu dinheiro. Não amava o seu dinheiro. Quando ele vendeu o campo, ele não sonhou com aquilo tudo que ele podia comprar. Nossa, se eu botar aqui no financiamento, no investimento tal, vai render tanto por mês, que não sei o quê. Gente, tudo certo, fazer isso, se programar, usar o dinheiro com inteligência, aquilo que Deus tem te dado, está tudo certo. Mas eu não posso amar isso mais do que a Deus. Então, ele abriu mão, deu lá tudo que tinha para ajudar aos pobres. Isso é generosidade. Ele queria glorificar o nome de Deus, ele queria engrandecer o nome do Senhor Jesus, ele queria ajudar na necessidade dos pobres, com alegria. E ele deu, então, tudo o que tinha. E aí a primeira aplicação para nós, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: como está o amor às coisas? Como está o amor ao dinheiro na sua vida hoje? Quando você se avalia, como está o seu amor pelas coisas, pelas posses, pelo dinheiro? E como está o seu amor pelas pessoas? A segunda lição que nós podemos aprender aqui é o estrago que o diabo faz, que o diabo pode fazer, através das pessoas que dão brecha para ele. Cristão desavisado, talvez que não está numa comunhão com Deus, cristão que cultiva pecado não confessado, cristão que vive uma vida dupla, isso é uma porta aberta para o diabo. E aí, o diabo pega uma pessoa nessas circunstâncias e faz um estrago na vida da igreja, na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, desonra outras pessoas, desonra a igreja, desonra o nome de Jesus. É só a gente olhar para a história e ver quantas pessoas usaram o nome de Jesus, o nome de Deus, a palavra, para fazer barbaridades. Jogando lama no Evangelho e em Jesus. Então, não mantenha pecado escondido. Não mantenha pecado não confessado. Porque, de novo, você só pode esconder isso das outras pessoas. A opinião de quem realmente importa, que é a opinião do nosso Deus. Hebreus vai dizer que nossa vida está aberta diante dele. Os nossos pensamentos, as nossas intenções do coração estão todos diante de Deus. Então não vale a pena você sentir vergonha das pessoas. Terceira lição que nós podemos ter aqui é: não participe do pecado dos outros. Não seja conivente. Safira podia ter dito para Ananias: tu quer fazer isso aí, tu faz, eu não vou fazer. Eu não vou mentir. E eu vou chegar lá e vou dizer que tu escondeu dinheiro. Eu vou chegar lá e vou dizer que tu está querendo dar uma lograda aí no pessoal. E eu não vou ser conivente com isso. Então nós devemos não ser conivente com os pecados de outras pessoas. Muito cuidado com isso. Quarta lição. Barnabé, olhando de novo para Barnabé, não trouxe reprovação ao Espírito Santo. Pelo contrário, ele trouxe honra. Ele trouxe
deu glórias a Deus através daquela venda, mostrando que a ação tinha sido profunda na sua vida, testemunhando a respeito daquilo que Deus tinha feito na sua vida com uma simples ação de dar. E ele sabia que a graça de Deus, que o perdão de Deus não é uma carta branca para a gente viver na libertinagem, viver de qualquer jeito. Ele sabia que Deus vai punir o pecado, que Deus vai disciplinar os seus filhos porque ama. A graça de Deus nunca foi e nunca será uma carta de permissão para a gente pecar à vontade, né? Que a gente possa avaliar as nossas vidas, cada um de nós avaliar a si mesmo, e que nós sejamos muito mais como Barnabé e muito menos como Ananias e como Safira. E antes de encerrar, como de costume, tenho aqui uma rima. Mas essa é grande, gente, essa é grande. Eu não espero nem as pequenas a gente decora, né, as grandes. Mas para a gente tentar captar a ideia e depois vamos orar. Então é o seguinte: se as posses mais do que as pessoas eu amar. Pegou a ideia? Se as posses mais do que as pessoas eu amar. Se os aplausos dos homens mais do que a glória de Deus eu desejar, eu serei um hipócrita e as consequências desse pecado eu vou enfrentar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque de tantas formas somos desafiados, Senhor, diante desse texto que temos aqui. Senhor, como é difícil, Pai, nós rendermos tantas coisas em nossas vidas, e quando falamos dessa questão financeira, quando falamos da glória dos homens, de ser aplaudido e visto pelas pessoas, Pai, como isso compete com o Teu senhorio em nossas vidas, Senhor. Mas a começar em mim, que o Senhor arranque isso, Senhor, da minha vida e da vida de cada pessoa que está aqui presente, Pai. Que cada um de nós possa decidir ter uma vida que Te glorifica, única e somente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a vivermos esse amor pelas pessoas de forma prática, nos desapegando das coisas, Pai, desejando menos coisas, menos posses, ou usando o que o Senhor tem nos abençoado para abençoar e ajudar outras pessoas ao nosso redor que precisam. E não só financeiramente, Pai, mas possamos despender o nosso tempo, Senhor, como pessoas. Possamos ajudar uns aos outros a caminharmos na fé cristã, a crescermos na direção de Jesus. Pai, tem misericórdia de nós. Que cada um de nós aqui entenda, Senhor, que a Tua graça, ela não é barata, Senhor. A Tua graça, ela não pode ser uma desculpa para a gente pecar deliberadamente, para pensar que podemos viver uma vida de manter pecados ocultos diante de Ti. Quando sabemos, Pai, que a nossa vida está exposta diante do Senhor. E isso nos dá dois sentimentos, pelo menos, Senhor. Um de que o Teu amor é incrível, a Tua graça é enorme, porque mesmo conhecendo a vida de cada um de nós aqui tão intimamente, o Senhor ainda assim escolheu nos amar, nos trazer para Ti. E nós entendemos, Pai, esse amor. Mas por outro lado, Pai, que é aterrorizador é saber que o Senhor conhece os meus pensamentos, as motivações do meu coração, as palavras antes que saiam da minha boca. Então, minha oração, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia, que Teu Espírito Santo vai nos transformando, nos capacitando, Pai, a vivermos como esses nossos irmãos aqui no início da igreja, de forma generosa, de forma amorosa uns com os outros, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem paciência conosco e nos conduz, Pai, por um caminho livre, Pai, do pecado deliberado, e que a gente trilhe, Pai, e busque um caminho de santidade, um caminho de obediência, de uma vida que Te agrada. Então, obrigado, Senhor, por tudo isso. Abençoa o restinho da manhã que temos, o nosso dia, a nossa semana, Senhor, conforme a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Amém.